despertou esse teu interesse? Apesar de eu já conhecer a história, porque eu já vi todos os vídeos do teu canal, mas conta aí para nossa audiência aí que está nos assistindo, tá? De forma bem sucinta, esse interesse começou lá quando eu tinha mais ou menos entre os meus 10 a 15 anos. A minha avó teve 7 AVCs e hoje em dia eu tenho consciência disso, que veio desde então, mas eu demorei um pouco para entender toda a minha escolha profissional e meu trajeto profissional, né, o porquê e os propósitos daí da minha vida pessoal e profissional. E naquela época eu lembro que me marcou muito, assim, porque a minha família teve que custear o tratamento fisioterapêutico da minha avó na UTI, que nenhum plano de saúde, apesar da gente ter plano de saúde, nenhum plano de saúde financiava isso, e foi puxado, assim, a gente teve que se unir para conseguir custear isso. E esse foi o primeiro conhecimento de fisioterapia. Olha, fisioterapia serve para isso também. Eu devia ter uns 13, 14 anos. E isso eu acho que foi o início que me levou a cursar fisioterapia, e depois o meu trajeto foi seguindo para neuro sem eu escolher muito, né? Eu tenho que falar para você que não era a minha matéria e não era o meu intuito profissional inicial. Tanto que eu fiz pós-graduação em UTI, trabalhei em UTI durante algum tempo também. E as coisas foram trilhando esse caminho, né? Eu falo que são coisas meio que de Deus mesmo, sabe? Assim, foram acontecendo e eu fui me despertando, e eu acabei fazendo mestrado nessa área. Meu mestrado foi com a população de pessoas que tiveram AVC, em análise de marcha com essa população. E quando eu retornei para minha cidade natal, eu morei em São Paulo durante alguns anos, e quando eu retornei para minha cidade natal, que é Juiz de Fora, eu ainda era muito generalista, como a gente né, dentro da profissão de fisioterapia, de educador físico, a gente vai, né, trabalhando meio que com tudo. E aí eu falei assim, não, eu quero focar em alguma coisa, e eu falei, o que eu gosto é isso, e aí eu comecei a me despender em relação a isso. E comecei a ver dentro do meu ambiente clínico que quanto mais as pessoas não tinham informação a respeito do AVC, as pessoas que chegavam para o tratamento, né, mais difícil era, sabe, essa recuperação. Fiz formação em saúde integrativa, onde a gente consegue entender o ser humano como um todo, né, que realmente a questão física ela não é uma coisa separada da emocional e da alimentação e do bem-estar, né, social, enfim. E comecei a ter uma visão mais ampla, assim, realmente, dessas intervenções, na hora que eu resolvi falar, não, olha, você tem que entender o que é isso, os pacientes, né? Você tem que entender o que é isso, você tem que entender o que a gente está querendo, você tem que se tornar ativo nesse processo de recuperação. Perfeito. E aí a saúde integrativa busca muito isso, né? E aí, com isso, eu comecei a ver, assim, ter resultados fantásticos, porque aí os pacientes que realmente se tornavam ativos, começavam a se informar, a entender realmente esse processo, começaram a ter um up em relação a resultados muito grande. E aí foi a motivação que tu precisava para entender que o caminho era esse, né? Exatamente. E aí, mesmo antes da pandemia, já tinha uns 2 anos que eu estava nessa de querer trazer informação, de querer formar um conteúdo, de trazer um conteúdo para essa população e atingir o máximo possível de pessoas, e não tinha tempo para isso. E aí, com a pandemia, eu fiquei 1 mês sem trabalhar, né? Assim, com essa rotina louca que a gente tem um pouco, né? E diminuiu muito os meus atendimentos por causa daquele medo inicial, né? Daquele primeiro mês da pandemia. E eu falei, agora. E aí foi quando eu realmente criei, e já estava tudo esquematizado na cabeça, né? No papel. Colocar em prática, né? Foi quando eu resolvi criar o canal e começar a falar para essas pessoas. E de lá para cá, tem 1 ano e pouco, foi mais ou menos em abril, se eu não me engano, o primeiro vídeo que a gente postou lá no canal do ano passado. E de lá para cá, eu venho escutando, assim, histórias fantásticas de superação, histórias fantásticas, aprendendo muito com essas pessoas, conseguindo fazer diferença na vida de muitas pessoas também. Espero ter feito na sua, de alguma forma. Não tenha dúvida. E isso só é um combustível cada vez maior, sabe? Para que essas informações cheguem de forma mais sucinta, de forma que converse com essas pessoas, né, de forma esclarecida, que haja entendimento em relação a tudo que a gente está falando, porque a gente vê muita coisa técnica, né? Verdade.
Verdade. Ainda... Falta e o público... Falta essa humanização, né? Esse contato mais direto, de você entender que uma doença como essa ela é multifatorial e até na parte da prevenção ao tratamento ela depende de N fatores, dentre eles emocionais, psicológicos, fisiológicos, mecânicos, e aí entender o paciente dessa forma tão integralizada é que realmente, eu acho que esse é o teu diferencial.